desta mensagem: vença as indecisões. Síndrome é um sinal, um sintoma que define as manifestações, por exemplo, de uma enfermidade na vida de uma pessoa que esteja enferma, não é? Quando é extremada, quando é levada para a gravidade dessa doença, a pessoa na realidade tem os sintomas, tem, portanto, os sinais da evidência dessa doença, mas não tem a doença. Mas muitas vezes, porque essa pessoa tem esses sinais, esses sintomas, a pessoa é levada a que assuma essa doença. Isso é um síndrome. No sentido figurado, o que é o síndrome? É um conjunto de características quando associadas a situações graves, extremas, podem gerar inseguranças ou medo. É o caso do síndrome da dúvida. Se a pessoa assumir essa dúvida, se a pessoa viver essa dúvida na sua vida, alimentar essa dúvida na sua vida, ele tem o síndrome da dúvida sobre isto ou sobre aquilo. E hoje há um síndrome que é nítido na vida das pessoas. É o síndrome do medo do futuro. Quem é que tem o síndrome do medo do futuro? Ou quem é que já teve? Ou quem é que ainda tem dúvidas do que é que o futuro tem reservado para si? Ninguém. Glória, Senhor, te dou graças por uma congregação de fé que sabe que o dia de amanhã traz. Que é Jesus Cristo. Pois. Então, mas há amados no mundo, dentro da igreja, este síndrome é nítido. Medo do futuro. Medo do que será amanhã. E vejo que, por ter isso, não é verdade nenhuma. Porque o povo de Deus pode abrir a sua Bíblia, pode começar a abrir a sua Bíblia em Números 13, versículo 21 em diante. Moisés, Deus tinha falado que ia dar uma terra ao povo, e Moisés resolveu mandar 12 espias. Números 13, a partir do versículo 21, eu já vou ler, mas estou a falar até que nós comecemos a ler as Escrituras. E veja que ele mandou 12 espias. E numa primeira abordagem, os espias viram a terra e até gostaram. Porquê? Porque é normal do ser humano. O ser humano, quando se converte, o mundo, pessoas normais, não é? Quando se converte, tanto têm ouvido falar que com Jesus está tudo bem, né? Que a partir de ser cristão não há complicações. Porque normalmente, quando as pessoas vão à igreja e se convertem, normalmente, o versículo de Salmo 34, versículo 19, não se fala. Omite-se. Diz lá que as aflições do justo já acabaram. É? Não. As aflições do justo são muitas. Mas que Deus o livra de todas. Não é? Mas normalmente não se fala sobre si. Então, o que é que eles vão esperar? Convertem-se, está tudo bem. Então vão esperar alegria, vão esperar entretenimento, não é? Fantasia. Não é? Não há desafios. Porque ser uma visão do povo parece, mas a visão é dada. É dada com alegria, não é? É só entretenimento. Agora que tens justo é uma nova criatura,
abençoa, tudo seja novo, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Sou filho de Deus, tenho todas as coisas, porque o Pai de Deus tem toda a prata e todo o ouro, sou rico, estou curado. Mas na realidade, as pessoas continuam bem dentro delas. Continuam possivelmente a dúvida. Como é que vai ser o dia da manhã? Inclusivamente lançam mais um slogan: tu és um forasteiro numa terra estranha, tu já não és daqui, és do reino celestial. E lá o Senhor já te deu todas as bênçãos. Mas é lá. Mas para ter as bênçãos lá, eu tenho que viver aqui, acima de qualquer circunstância. Como é que eu vivo aqui acima de qualquer circunstância? Na obediência à palavra de Deus. Na obediência à palavra de Deus. Então vemos aqui que o povo de Deus, não é? E agora sim, vamos ver as Escrituras, no verso 13, a partir do versículo 21, só para não estarmos a ler quem eram, não é? O versículo 21 diz: também comei a terra fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, escocei-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto. Desculpa. Do deserto de Zine até Riona, à entrada da Mate. E subiram para o lado do sul, a partir do versículo 21. Números 13, a partir do versículo 21. Olha lá para a sua Bíblia. Agora para mim, para a sua Bíblia, mas não é para mim. 21. Certo ou não? Assim subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zine até Riol, à entrada da Mate. E subiram para o lado do sul e vieram a Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vinho com um casco de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também deram romãs e dos filhos. E chamaram aquele lugar o Vale da Escola, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Na realidade, numa primeira abordagem à terra que Deus lhes tinha dado, foi agradável. Não é? Havia uvas, cachos, enormes, romãs, filhos. Era uma terra aprazível, uma terra boa. Não é? Então, sempre, na vida de cada um de nós, a primeira imagem, né, isto mostra-nos que a primeira imagem é boa. É verdade. Quando nós entramos na nova terra, quando nós nos convertemos, não é verdade isto? Aconteceu connosco, aconteceu comigo, aconteceu de ser consigo. Você começou a caminhada com Deus, é? E os primeiros dias foram ótimos, porque Deus estava com vontade consigo. Assim como você tem, quando tem um filho, põe o filho no berço e muda-lhe a fraldinha. E dá-lhes punha-se tal que agora já não se espetar, depois creme, e por aí fora por aí adiante. E se o menino chora, vai ser embalá-lo. É o que Deus faz consigo e comigo, quando nós convertemos. Mas a breve trecho, é? Nós crescemos em Cristo, e o que é que Ele faz? Põe-nos a andar. E olha, graças a Deus que nós não somos águias, nem filhos de águias, pois se fôssemos filhos de águias, ela pegava na águia bebê, subia bem alto e largava. E ela que se viesse. Sempre vigilante. E a águia vem para ali lá fora, a águia fiel, vem para ali fora e pega livre, a dar as asitas, sempre com o meio vigilante, não é? E quando vê que ela se vai despegar, então sim a águia vai por baixo e embora. Graças a Deus que nós somos águias, filhotes de águias, porque senão vinhamos em queda livre por ali baixo. Deus não nos deixa de viver livre.
Porque se nós estivermos prostrados, Deus nos dá a dar e nos dá. Amém? Desde o primeiro dia que Ele nos escolheu. Se cairmos, Ele não nos deixa cair. Vai lá, dá-nos a mão, nos ajudar. Não ficaremos de modo algum prostrados. É verdade, amados? Então veja, foi assim. Primeiros dias, oh maravilha, agora sou filho de Deus, oh que é isso e tal, uma nova criatura, o velho passou, não se recorda do passado. Foi convosco assim, não? Primeiro amor, falava a toda a gente de Jesus Cristo, uma coisa nova. Depois cresceu-se. Não é? Vamos ler o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aquelas 70. Espera aí, vem aqui, 25. Diz, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Gades. E deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. E este é o seu fruto. No 27. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes. Os filhos de Anak eram a família daquele grande gigantão, que veio contra o rei de Israel. E com um pequenote e cabelo de cenoura de Davi, derrotou. Portanto, éramos 5, ou pronto, éramos 4, porque o Golias não tinha sido morto, éramos 4, não, nesta altura não sei. Eram os gigantes, eram os irmãos de Golias, Golias. Portanto, eram gigantões, muito grandes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar, então lá de Jordão. Então, se levantou um homem no meio daqueles todos, eram 12. Se levantou um homem, e foi Caleb, fez calar um pouco para o exército e disse, certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com ele subiram e disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Viram, numa primeira abordagem, foi tudo muito bonito. Mas depois, o seu olhar começou a ficar mais atento às coisas, assim como o seu e o meu, às coisas de Deus. E vimos que seguir a Deus não era assim tão simples. É verdade? Não era assim tão simples. Era bom, era maravilhoso. Tínhamos alguém que sempre era connosco, mesmo no pior momento, e ele era connosco. Dava ordem aos seus anjos para nos suportar nos seus braços, para que o nosso pé não tropece em pedra, como está lá no Salmo 91. Nos sustentava, nos ajudava, nos consolava, mas havia sacrifício. Havia dificuldades. E digo nesta noite que as dificuldades para nós, cristãos, são tantas como para o ímpio. Exatamente iguais. Não é verdade? Está lá em Eclesiastes 9, versículo 2, se não estou erro. Eclesiastes 9, versículo 2 diz que tanto o ímpio como o justo, as dificuldades são as mesmas. A única diferença é que o justo, Deus é com ele. O ímpio não. Foi o que eles constataram. O que viram? Monstros gigantes, monstruosos, pela crueldade, não é? Não podemos ir contra eles, porque é mais forte do que nós. O que é que eles estavam a ver? O que é que eles estavam a ouvir? Dificuldades. Agora veja.
40 anos no deserto. Quiseram comida, Deus deu-lhes. Mas eles mandaram vir. Quiseram carne, vieram os cordeiros. Deus também deu. Mas não antes que eles tivessem contestado. E contestaram Moisés. Quiseram água, primeira vez, e tiveram. Quiseram água segunda para o gado, e tiveram. Não antes que eles tivessem contestado. 12 vezes se revoltou este povo. E sempre tem uma consequência, a revolta. Foram consumidos no deserto. Agora veja. Que complexo é que este povo estava a ter. Estes espíritos estavam a ter. Deus tinha dito que aquela terra é vossa. Mas eles olharam a terra, primeiramente agradou. Mas depois começaram a abrir-se nos olhos e eles começaram a ter dificuldades. O diabo começou a pressionar. E estes 40 anos no deserto, de certo, no meio de tanto povo, havia alguns que diziam: para Moisés, não sabe nada. Ele tem gado. Ele se quis falar por lá com o faraó. Foi o irmão que falou. Não tem nada disto. Eu também sei se eu estou poderoso com ele. Também eu sei Deus. O que é que ele fez na praça? No meio do grupo cristão. Também eu sei Deus. Eu sei o que eu conheço. Mas eu quero dizer que toda a gente ouve Deus. Toda a gente mais ímpio e sábio. A palavra de Deus diz em Jó que Deus fala para o homem, diz que é para o ímpio e diz que é para o sábio. Fala para o homem 2 a 3 vezes por dia. Mas, na realidade, Deus fala para o salvo como filho. É diferente. Então eles estavam com um complexo tremendo de perseguição. Não podemos esquecer que eles entraram naquele deserto perseguidos. Verdade? O faraó ia atrás deles com os exércitos dele. E agora, eles tinham chegado ao fim, estavam para entrar na terra prometida, mas eles continuavam com o complexo de perseguição. E mais, havia outra coisa que afetou esse povo: murmuração. Queremos voltar para o Egito. Lá se for! Lá comigo! Aqui estamos a morrer no deserto. Nem podemos ficar com o maná para o dia seguinte. Temos que escolher em cada dia. O povo Calamita, como está escrito, era enorme. O que é que eu estava a dizer? Que Deus era tão velho, tão velho, tão velho, já não sabia o que dizia. Aquela terra é vossa. Mas estavam a invalidar aquilo que Deus tinha dito. Não podemos entrar. O povo que lá está é enorme. Não podemos tomar aquela terra. O que é que estava a dizer? Que Deus estava a mentir quando lhes disse que aquela terra era deles. Estavam a invalidar a palavra de Deus. O que é que os 10 dias estavam a fazer? Desencorajar. Ao invalidar a palavra de Deus, eles estavam a desencorajar o povo. Estavam a dizer: não podemos ir para ali. Nem pensem nisso. É bom este cacho mover 2 horas para trazer um cacho de uvas.
Teus tremendos deveriam ser. Há irmãs, há filhos. Mas não podemos ir por lá, há gigantes. São maiores do que nós. Estava a dizer que Deus não era poderoso para estar aqui. Mesmo vendo lá os gigantes. E o que é que aconteceu? Por aquilo que os 10 espias falaram, capítulo 14, versículo 1, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Ficaram encorajados. E no versículo 4 diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. O que acontece muitas vezes na nossa vida? Algumas vezes, graças a Deus, que é só algumas vezes. Antes tinha tempo para ir à praia. Antes tinha tempo para ir ao cinema. Antes tinha tempo para ir sei lá onde. Ir de férias. E agora, sou filho de Deus, estou a servir a Deus, não tenho tempo para nada. Vou à terça à igreja, vou à quinta à igreja, vou ao sábado à igreja, vou à sexta à igreja, vou ao domingo à igreja. Somos tão parecidos hoje. Somos amados. Quem é que já pensou assim? Antes eu tinha tempo para tudo. Agora tenho tempo limitado. Antes sobrava tempo, agora falta tempo. Quem é que já pensou assim? Seja franco. Entre si, Deus, só. Constituímos um líder e voltemos ao Egito. Há pessoas que lutam anos para conseguir alguma coisa. Quando estão prestes mesmo a atingir, desistem. Ao longo do ministério eu tenho visto tantos casos. Infelizmente. Perseguem atingir o fim. Atingir algo que Deus tem para eles. E quando estão prestes mesmo, pelas dificuldades, porque há dificuldades. Eu pessoalmente comparo o caminhar do cristão com uma corrida, mas não é uma corrida de maratona, é uma corrida de barreiras. Acho que nem se chama de barreiras. De obstáculos. Não sei se é de obstáculos. Sei lá, as valas, tem lá aquela coisa toda de obstáculos. Parece que é obstáculos. É isso. É uma corrida de obstáculos, eu acho. Há muitos obstáculos a passar. E se nós os fizermos passar a nossa força, eu digo-lhes nesta noite que ninguém consegue. Só com Deus. De onde vai este complexo? Logicamente que não é de Deus. Não é? Vem do diabo e é posto pela murmuração. A murmuração que o povo de Deus teve no deserto uns com os outros, não é? Já disse que se rebelaram 12 vezes contra o chefe, contra o líder Moisés. Dessas rebeliões vêm os frutos. Sempre nos rebelamos, sempre que nós vamos contra aquilo que Deus diz, ou contra aquilo que o profeta de Deus diz, um líder, claro que nós podemos ter outra opinião. Nós queremos dizer que Deus primeiro fala ao profeta, ao líder, e depois fala aos outros. Por isso é que ele é líder. Por isso é que ele é profeta.
Certo? Amém? Não permita que as circunstâncias definam o seu nível de fé. A palavra de Deus diz em Crônicas: ouviremos os profetas e seremos prejudicados. É prostrados? Pois é. Assim é. Prostrados quer dizer que, se ouvirmos os profetas de Deus e fizermos, profetas é alguém que fala a palavra. Não é alguém muito espiritual, não é? Vai ter convosco. Nossa! Esse pode ser um profetado. Profetas de Deus é aquele que fala a palavra pelo Espírito de Deus. Também é aquele que diz o futuro. Também é. Mas não é só. E graças a Deus que nestes últimos tempos estão a levantar pessoas, todos os cantos do mundo, profetas de Deus, que falam a palavra com ousadia e com graça de Deus. Porque a Igreja hoje precisa, em todo o mundo, de apostolado e profetas de Deus. Em breve, nós veremos manifestações do poder de Deus através de profetas de Deus ungidos por Deus. Não ungidos pelo homem. Querem ser a começar. Amém, meu Deus? Amém. Então, não permita que as circunstâncias definam o seu nível de fé. Não deixe a sua cabeça criar monstros, fantasmas, gigantes, preocupações. Tudo pode naquele que fortalece. Você já não pertence a este mundo. É forasteiro numa terra estranha. Para você não faça, não é? Bom Ícaro. Arranja umas asinhas e começa a tentar planar. Não é? Não é? Vivemos nesta terra, nós queremos viver aqui, já muito tarde. Crendo que Deus é connosco. Crendo que Deus está no controle de todas as situações da nossa vida. A causa do povo de Deus, na realidade, não ter conseguido, não é o síndrome da dúvida, não ter conseguido vencer este caminhar com Deus. Eu volto a frisar: não permita que as circunstâncias definam o seu nível de fé. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Vamos lá abrir rapidamente. Eu queria realizar. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor. Se a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Só nós podemos impedir que Deus faça a obra que iniciou em cada um de nós e que Ele quer perfazer até Jesus Cristo.
Ele nos escolheu, não por um tempo, mas Ele nos escolheu para uma vida eterna. Amém? Números 14, voltamos a Números 14. Desculpem. Versículo 7 e 8. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra para a qual passamos a espiar é terra muito boa. Quem estava a falar? Caleb e Josué. E o 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos curar esta terra, e nos la dará, terra que mana leite e mel. E o 9 eles diziam: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Quer dizer que não era nada, não tinha valor algum, eles serem gigantes. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é connosco, não os temais. Eram povos pequenos, os moseus, os amorreus, os amonitas, eram povos pequenos, eram povos guerreiros, eram povos pequenos. Mas maior era Deus, era o povo de Deus, do que todos aqueles povos. Portanto, era possível tomar conta daquelas terras. Assim como foi. Não podemos esquecer que eles começaram por tomar Jericó, não é verdade? E depois tomaram Ai, onde tiveram um contratempozito, que foi desobedientes, ou seja, um membro foi desobediente, mas na realidade eles foram tomando terra a terra, terra a terra. Portanto, parte a parte da terra prometida. Não é verdade? Então era possível. Josué e Caleb, então, sempre mantiveram uma posição positiva. Eles não se foram abaixo. Eles não disseram que não era possível. Eles sempre mantiveram que era possível. Porquê? Números 13, 30, eles disseram: somos mais fortes. Em 14, 7, eles disseram: a terra é muito boa. No versículo 8, nós acabamos de ler, 14, 8, diz: a terra será nossa se o Senhor se agradar de nós. Ele já se tinha agradado, ele já tinha dado instruções a Moisés. No versículo 9, o Senhor é connosco. E vamos ver qual foi a resposta de Deus no versículo 23. Para aqueles que não acreditaram nele, que contestaram a palavra de Deus. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir, eu levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Não foi só Caleb, foi também Josué. Foi o condutor do povo após a morte de Moisés. Então fica aqui muito bem explicado o que é que Deus faz a gente complicada. A gente que não acredita nele. A gente que acha que ele já está muito velho para dizer alguma coisa que tenha sentido. Que se deixa influenciar mais pelo mal do que por Deus. Deus não tem coisas más para dar. O que é que Deus faz? Destrói-os? Não, amados. Deus é tão misericordioso. Ele vai deixando os pecados. Quando você vir alguém deixar pelo caminho, você se vai perceber. Foi alguém que desonrou a palavra de Deus.
que não acreditou plenamente que Deus era poderoso para reverter a sua situação. E infelizmente, penso que todos nós estamos aqui. Já vimos pessoas chegarem no caminho. Eu nesta noite peço a Deus que não seja nenhum de nós, nem ninguém desta congregação. Amém? Jesus disse aos seus discípulos para não estarem duvidosos quanto ao dia de amanhã. E eu quero dizer, desfaça os gigantes da sua mente. Tudo é possível ao que crer. Mesmo alguma coisa que esteja morta, ou já muito seca, não podemos esquecer desse Salmo 37. Os ossos secos. É que Deus falou ao profeta para que profetizasse espírito sobre esses ossos. E que esses ossos chamaram demônios, ligamentos, músculos. Sobre esses ossos tendões, esses músculos, veio a carne e se levantou um exército poderoso de Deus. Amém? Que seguiu ao Senhor. Esse exército pode ser eu e você. Com a nossa vida de cada um de nós. Uns melhor, outros pior. Uns com mais problemas, outros com menos problemas. Porque eu quero dizer que se você não tem problemas, você não existe. E eu estou a olhar para vocês e sinal que todos nós existimos. Certo? Uns mais, outros menos. Uns que nós pensamos que não conseguimos resolver e ainda bem que nós pensamos isso. Porque damos possibilidades a Deus, através da sua glória, nos mostrar mais uma vez o seu poder na nossa vida. É tremendo. Quando Ele faz isso, nós temos que ter uma coisa muito viva no nosso coração. Deus me ama. Se eu tenho um problema, se eu acredito que Deus é poderoso para reverter, se Deus começa a reverter, não diz logo, não leves. Deus nunca diz que nós não precisamos. Ninguém nos poderá arrancar das suas mãos. Você e eu somos importantíssimos para Deus. O nosso nome está escrito na palma das suas mãos. Nós somos a menina do Senhor. Continuamente os seus olhos estão sobre nós, sobre os fiéis da terra. E esses, com Ele, habitarão. E aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém? É uma salva de palmas. Quero fazer uma oração comigo, para finalizar. Tudo pode subir. Baixa a sua cabeça. Diga comigo neste dia. Venho diante de ti, Senhor. No nome de Jesus. Toma firme atitude de vencer todas as indecisões que vierem à minha mente. Destruo todo o síndrome de dúvida. Vou confiar totalmente na palavra de Deus e ficar firme na certeza de que Deus é o meu Senhor e o meu Deus. Em Jesus sou mais que vencedor, pois tudo posso nele que me fortalece. Viverei todos os dias da minha vida de acordo com a tua vontade, Senhor, na certeza de que serás comigo e me ajudarás a viver em vitória.
declaro que em ti, contigo e por ti, vencerei toda a indecisão, confiando somente em ti, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Se alguém precisar de oração, nós vamos estar aqui disponíveis para si, para orar por si por qualquer assunto. E ainda quero agradecer por alguns assuntos. Tudo aquilo que a minha esposa avisou, ninguém ora, o meu